Muita gente acredita que ter 500 mil guardados é o passaporte imediato para a liberdade financeira. Afinal, meio milhão soa como aquele número mágico que garante a aposentadoria antecipada e a chance de viver de renda sem preocupações. Mas a verdade é que essa crença pode ser um dos maiores mitos do mundo dos investimentos. O que parece um final feliz, na prática, pode ser apenas o começo de uma longa jornada. Há quem trate esse valor como suficiente para nunca mais trabalhar, mas basta fazer algumas contas rápidas para perceber o paradoxo. O mesmo dinheiro que parece infinito pode evaporar em pouco mais de 13 anos se não for bem administrado. Isso choca, não é? E é justamente aqui que nasce a pergunta que divide opiniões. 500 mil representam independência ou apenas ilusão? Neste vídeo, a resposta não vai ser entregue de bandeja, mas construída passo a passo. A cada minuto, camadas de realidade são reveladas, mostrando como transformar esse montante em renda passiva de verdade, ou como ele pode sumir da noite para o dia. A diferença está na estratégia, na disciplina e nas escolhas feitas agora. E talvez a conclusão seja bem diferente do que se imaginava no início. Imagine só, abrir o aplicativo do banco e ver lá, brilhando na tela, 500 mil. É como se a mente gritasse: agora sim, liberdade financeira. Eu também já pensei assim, e sei que muita gente acredita que esse valor já é suficiente para viver de renda pelo resto da vida. Mas será que é mesmo? O que poucos percebem é que, por trás desse número bonito, existe uma realidade bem mais dura. Se mal administrado, ele pode virar apenas um conforto passageiro. É como achar que ter um carro novo na garagem significa nunca mais precisar se preocupar com manutenção. Bonito por fora, mas se não cuidar, quebra rápido. Do mesmo jeito, meio milhão pode até parecer o passaporte da renda passiva, mas se a pessoa não entende de investimentos, esse valor vai derretendo aos poucos. E aqui não estou falando só de gastar, mas daquilo que a gente não controla: inflação, impostos e até o estilo de vida que, sem perceber, consome tudo. Quando converso com quem sonha com essa liberdade financeira, sempre digo: o número na conta não é a chave, e sim a estratégia. De nada adianta acumular se não souber multiplicar. 500 mil podem ser o início de uma jornada de viver de renda, ou apenas um número que evapora. A pergunta que fica é: será que esse montante realmente aguenta o ritmo de uma vida inteira? A resposta vai ficando mais clara quando a gente começa a calcular os gastos. Eu costumo dizer que o dinheiro é como água em uma garrafa. Se você só beber sem repor, ele seca antes do que imagina. Veja só, se alguém tem 500 mil e decide gastar 3 mil por mês, esse valor dura pouco mais de 13 anos. Parece muito? Pois não é. 13 anos passam num piscar de olhos, e quando esse tempo chegar, o que sobra? É nesse ponto que muitos percebem que liberdade financeira não é só sobre acumular, mas sobre perpetuar. Quer um exemplo prático? Imagine uma família que decide não investir esse meio milhão e só usa o saldo da conta para pagar contas e manter o padrão. Durante os primeiros anos, tudo parece bem: aluguel pago, mercado em dia, viagens curtas de vez em quando. Mas o relógio corre, a inflação morde, e o capital que parecia inabalável vai sumindo como areia entre os dedos. E quando os 13 anos terminam, essa família volta à estaca zero, precisando trabalhar de novo. É por isso que eu sempre reforço: o grande segredo não está em quanto você tem, mas no que você faz com esse dinheiro. 500 mil parados não são liberdade, são apenas uma pausa temporária. Agora, quando esse valor começa a trabalhar por você, quando se transforma em renda passiva de verdade, aí sim ele pode sustentar uma vida inteira. Mas para isso, precisamos entender quais investimentos podem multiplicar esse montante. Deixa eu te contar uma verdade que quase ninguém fala: deixar 500 mil na poupança é como guardar ouro dentro de uma gaveta e esquecer dele ali. Ele até parece seguro, mas não cresce.
Hoje, a poupança rende em torno de 0,6% ao mês. Isso dá perto de R$ 3.000 mensais. Parece interessante à primeira vista, mas existe um detalhe cruel. Quase nunca supera a inflação. Ou seja, você se sente ganhando, mas está perdendo poder de compra. Agora, quando olho para alternativas como um CDB de banco médio pagando 110% do CDI, já vejo outra história. Esse mesmo valor pode gerar perto de R$ 4.000 por mês. E se aplico no Tesouro Selic, encontro estabilidade, segurança e ainda acompanho a taxa básica de juros. É aquela escolha clássica de quem prefere dormir tranquilo, sem susto no extrato. Mas a cereja do bolo é o Tesouro IPCA, que protege contra a inflação e mantém meu poder de compra ao longo dos anos. Claro, existe sempre um detalhe que muita gente esquece: o imposto de renda. Parte do rendimento vai embora nessa mordida, reduzindo a renda líquida. Mas mesmo assim, quando comparo com a poupança, a diferença é gritante. E aí entra o ponto central. Não basta ter R$ 500 mil. É preciso colocá-lo nos investimentos certos. Só assim o sonho de viver de renda deixa de ser ilusão e começa a ganhar forma. E olha que estamos falando apenas da renda fixa, porque existe um próximo nível ainda mais interessante. Quando percebi que a renda fixa sozinha não bastava, comecei a explorar um terreno ainda mais fértil: os fundos imobiliários. É quase mágico. Com 500 mil bem alocados, é possível receber entre R$ 3.500 a R$ 5.000 mensais, direto na conta, sem precisar ser dono físico de nenhum prédio. É como se eu tivesse participação em shoppings, galpões e escritórios, sem nunca ter que lidar com o inquilino, atrasando o aluguel. Essa renda passiva chega limpa, isenta de imposto, o que já faz uma diferença enorme. E quando falo de ações que pagam dividendos, a conversa fica ainda mais interessante. Empresas sólidas, como aquelas do setor elétrico ou bancário, distribuem parte do lucro para os acionistas. Dependendo da carteira que monto, posso gerar de R$ 2 a R$ 4.000 por mês. E o detalhe mais poderoso: ao longo do tempo, muitas dessas companhias aumentam o valor distribuído, o que protege meu patrimônio contra a inflação. É como plantar uma árvore que cresce e dá mais frutos a cada ano. É claro que aqui a montanha-russa é maior. Fundos imobiliários e ações oscilam, e o valor aplicado pode subir ou cair no curto prazo. Mas quando aprendi a diversificar, misturando renda fixa com FIIs e dividendos, percebi que o fluxo de caixa fica mais estável e a chance de construir liberdade financeira real aumenta. É como ter várias fontes de água alimentando o mesmo reservatório, e essa combinação é o que começa a transformar 500 mil em algo muito maior. Mas não pense que tudo são flores. Se tem algo que aprendi ao longo da vida, é que o maior ladrão do dinheiro não é o gasto impulsivo, é a inflação. Ela é sorrateira, come pelas beiradas, e quando menos percebemos, o que hoje paga uma feira inteira, amanhã, mal cobre metade. Um rendimento de R$ 4.000 hoje pode virar o equivalente a R$ 2.500 em 10 anos. É como caminhar numa esteira. Você anda, mas continua no mesmo lugar. Essa é a realidade que ameaça qualquer sonho de viver de renda. E não podemos esquecer dos impostos. O governo sempre leva a sua parte. CDB, Tesouro, dividendos de ações, todos sofrem com essa mordida. Mesmo os fundos imobiliários, que têm isenção no rendimento mensal, não escapam totalmente, já que o valor das cotas também oscila. Isso significa que, mesmo ganhando, é preciso estar consciente de que nem tudo vai para o bolso. E se a pessoa não calcula isso, acaba se frustrando, acreditando que a renda passiva seria maior do que realmente é. Além disso, tem o custo de vida. Não adianta nada acumular 500 mil se a escolha for viver numa capital onde aluguel, transporte e saúde consomem tudo. Eu mesmo já percebi que, em cidades menores, 4 mil por mês sustentam uma vida confortável, mas em grandes centros, esse valor mal cobre as despesas básicas. É aqui que muita gente tropeça.
Não é só investir bem, é alinhar o estilo de vida com a realidade da renda. E quando entendemos isso, conseguimos dar o próximo passo com muito mais clareza. Aprendi na prática que não é o tamanho da renda que decide o futuro, mas sim a disciplina. Conheci gente com 500 mil no bolso que não conseguiu manter por muito tempo, porque vivia sempre um passo à frente do próprio rendimento. Comprar carro novo, fazer viagens caras, manter um padrão maior do que a renda passiva podia oferecer. Tudo isso corroeu o patrimônio mais rápido do que imaginavam. Liberdade financeira não combina com exagero, combina com equilíbrio. Já vi também o oposto. Pessoas que com 4 mil por mês viviam de forma simples e feliz em cidades menores. Elas adaptaram o estilo de vida ao rendimento e não o contrário. É como remar com a correnteza a favor. O esforço é menor e o resultado aparece naturalmente. Esse é o segredo de transformar investimentos em uma vida sustentável. Não se trata de abrir mão de tudo, mas de ajustar prioridades e escolher o que realmente importa. Por isso, sempre repito, viver de renda não é só uma questão de onde você aplica o dinheiro, mas de como você administra o que recebe. Não adianta escolher os melhores investimentos se o estilo de vida gasta mais do que eles entregam. É a velha regra de ouro: gastar menos do que se ganha. Só assim o sonho da renda passiva vira realidade. E quando essa disciplina se une à estratégia de diversificação, chegamos ao ponto decisivo da jornada. Quando alguém me pergunta se é possível viver de renda com 500 mil, eu respondo: depende. Para quem busca luxo, vida em grandes capitais e gastos sem controle, a resposta é não. Mas para quem enxerga esse valor como capital de investimento, a história muda completamente. Com diversificação entre renda fixa, fundos imobiliários e dividendos, esse montante pode se transformar em uma base sólida para conquistar a tão sonhada liberdade financeira. É como plantar um pomar. Se você só colher e nunca cuidar, ele seca. Mas se regar, adubar e podar no tempo certo, as árvores dão frutos por muitos e muitos anos. Da mesma forma, 500 mil podem ser um número que evapora em pouco tempo ou uma fonte de renda passiva capaz de sustentar sua vida. O segredo está na paciência e no hábito de deixar o dinheiro trabalhar por você. Eu descobri que não é o número na conta que decide o futuro, mas sim a mentalidade. Quando se encara esse capital como um ponto de partida e não como um fim, tudo muda. 500 mil deixam de ser apenas dinheiro guardado e viram um motor para crescer, multiplicar e trazer tranquilidade. A questão é: você vai usar esse valor para gastar rápido ou para transformar em uma renda que nunca acaba? Porque a verdadeira liberdade financeira começa exatamente nessa escolha. A grande pergunta não é se 500 mil são suficientes, mas sim, como esse dinheiro será usado. Quem enxerga como ponto final vai gastar até acabar. Quem entende como ponto de partida, transforma em investimentos, cria renda passiva e constrói liberdade financeira de verdade. A escolha está sempre nas mãos de quem decide. Então reflita: o que faria se tivesse esse valor hoje na conta? Deixaria parado, gastaria rápido ou faria dele a base de uma vida inteira? É nesse tipo de decisão que se define quem alcança a independência e quem volta para a corrida sem fim. Disciplina, estratégia e paciência são mais valiosas que o número estampado no extrato. Se esse conteúdo abriu sua mente, não fique parado. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo a usar o dinheiro como ferramenta de crescimento, porque no fim das contas, quem entende isso cedo, conquista vantagem. E lembre-se sempre, crise é para quem dorme.